E a CBF emprestou bolada para o Corinthians. Informação importante divulgada pelo blog do Macedo dá conta de que o Timão recebeu 15 milhões de reais de empréstimo da CBF. Fazia muito tempo que CBF e federações não emprestavam dinheiro a clubes brasileiros. Abriu-se essa exceção, ninguém sabe ao certo por quê. Embora nem Corinthians nem CBF confirmem a notícia, mas também não a desmentem. Esse dinheiro foi super importante para o Corinthians para pagamentos de salários atrasados, direitos de imagem para o time principal masculino e feminino e também ajuda de custo de atletas da base. O Corinthians pagou o salário em carteira no dia 25 de junho. O normal era que tivesse pago esse salário no 5º dia útil do mês. Detalhe importante. 2 dias depois de fazer a quitação dos salários em carteira, o Corinthians formalizou uma notificação extrajudicial contra a FFU, cobrando esclarecimento sobre a estrutura do bloco. O CAD havia proibido a entidade de criar obstáculos para a saída dos clubes. O que eu quero te dizer com essa, entre aspas, incrível coincidência de o Corinthians ter recebido 15 milhões de reais emprestados da CBF e 2 dias depois ter oficializado sua intenção de deixar a FFU. A CBF trabalha nos bastidores já há algum tempo para diminuir o poder tanto da FFU quanto da Libra, para que a CBF possa unir os clubes e ela voltar a negociar os direitos de transmissão. Chamou bastante atenção que esse empréstimo tenha acontecido e 2 dias depois esse movimento alvinegro. Bora falar sobre outras notícias envolvendo o Corinthians. Nesse domingo o Timão enfrenta o Cascavel em amistoso. O jogo acontece na cidade de Cascavel e o Corinthians vai receber 2 milhões de reais pela realização da partida. O valor vai ser pago pela empresa que intermediou o jogo com direito à venda dos direitos de transmissão. E Yuri Alberto tem ou não propostas do exterior? Nessa semana surgiu a informação de que o Timão recebeu 2 ofertas, ambas de 30 milhões de euros ou 175 milhões de reais. Uma de um clube italiano, outra de um clube inglês. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, e André Cury, representante oficial do Yuri Alberto, para entender se essas propostas chegaram e agradaram. Importante assegurar que Marcelo Paz e André Cury negam com veemência ofertas de 30 milhões de euros. Não existem propostas, pelo menos até agora, na mão do Corinthians. O André Cury me contou que está trabalhando há meses no mercado europeu, Itália, Espanha e também a Inglaterra, em busca de ofertas. A pedida do Corinthians está clara, 20 milhões de euros por sua parte. O Timão tem 50% dos direitos econômicos. Isso significa dizer que, para que o negócio ocorra, o Corinthians precisaria receber uma oferta de 40 milhões de euros. A gente está falando de uma diferença grande entre aquilo que foi especulado durante a semana, uma oferta de 30 milhões de euros ou 15 milhões de euros pela parte do Corinthians, são 86 milhões de reais, em relação aos 117 milhões de reais que o Timão pede. De qualquer forma, como não existem propostas, o torcedor corintiano pode voltar a ficar mais tranquilo em relação à saída do Yuri Alberto. O Yuri está louco para se mudar para a Europa, ele entende que seu ciclo no Corinthians já acabou. Resta saber se o mercado europeu vai abrir mão de 40 milhões de euros para contratá-lo. Estou para te dizer que é grande a chance de o Yuri Alberto permanecer no Parque São Jorge. Já em relação ao Memphis Depay, nenhuma novidade. Cada dia mais surgem outras especulações. Agora, além de Tigres do México, há quem garanta que ele pode voltar para o futebol holandês. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, eu prometo ficar de olho e qualquer novidade eu conto para vocês. Beleza? E vem receber também as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Tô grandão aqui, né? Assim, diminuir um pouquinho, né? Posso ficar tão grande assim, não sou tão fininho. Olha só, vamos começar falando do jogo de hoje, Corinthians e Cascavel, como eu disse, cobertura completa do canal Café do Setorista para vocês, tá? O Corinthians enfrenta o Cascavel, isso mesmo, tá? O Cascavel, às 16 horas, né? Partida interessante, porque faz tempo que a gente não vê o Corinthians entrar em campo por conta dessa longa Copa do Mundo, né? Que teve, né, mais seleções, enfim, uma fase de 16 avos que a gente nunca viu. Então faz tempo que o Coringão não joga. O Corinthians enfrenta o Cascavel em amistoso no estádio municipal Arnaldo Busato, será que é da família do Cleverson, o pescador? O jogo 4 da tarde, horário de Brasília. Sabe quem não viajou? Gustavo Henrique, em tratamento de dores na região do flexores do quadril, apareceu em campo, mas não foi relacionado. Eu já disse para você que é uma situação que preocupa, porque toda vez que tem uma parada, o Gustavo Henrique volta com uma dor nessa região, tá?
Enfim, vamos, né, aguardar, mas ele não viajou, né? Fala aguardar, já pensando para o jogo do Remo, né? O jogo contra o Remo, que é um jogo oficial. Você lembra quais são os desfalques do Corinthians ainda, que já estavam sendo desfalques? Vou te lembrar, então. O João Pedro Tchoca, né, que foi preservado pelo técnico Fernando Diniz, não viajou. Ele já está treinando normalmente após uma cirurgia de hernia inguinal, mas não viajou. O Vitinho e o lateral esquerdo, o Hugo, eles estão em trabalhos de transição, né, que é a famosa transição física. Enfim, ainda não ficam à disposição do técnico Fernando Diniz. E o Kaique, claro, né, ele que se recupera de uma cirurgia ligamentar no joelho esquerdo, aí fica um pouco, né, um período mais longo aí de fora, tá? Então esses são os desfalques do Corinthians. O Memphis, o contrato termina agora dia 31, ele não volta antes do término do contrato, então está em negociação com o Corinthians. Você quer o provável Corinthians para enfrentar o Cascavel? Acho muito difícil não ser essa a escalação. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Bidu. Aí depois a gente vem aí com uma linha de 4, né, com Caio César, Ranielli, André e Breno Bidon. O Garro, né, jogando de forma não posicional, né, sem posição, e o Yuri Alberto lá na frente. Esse é o provável Corinthians para enfrentar o Cascavel, tá? No banco de reservas tem Guinegão, tem Pedro Raul, tem Dieguinho, tem Carrídio, tem Jesse Lingard, tem o Labiá, tem Alex Santana, tem Charles, tem Matheus Pereira, tem o Angeleri, enfim, a rapaziada toda com vocês, tá? Então são esses aí os jogadores do Corinthians à disposição para essa partida aí, né, que não é tão importante, mas é um jogo interessante, né, para ver o Coringão de volta. Deixa o like, comente aqui embaixo. O Corinthians bate o pé em relação a Breno Bidon. Algumas sondagens têm acontecido, aquelas ameaças de propostas, e claro que eu coloco essas ameaças entre aspas, né, e só que tem tido um problema. Sabe por que o Bidon, me falaram isso hoje, que o Bidon ele não recebeu nenhuma proposta oficial, o Corinthians, né, não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Breno Bidon, porque o mercado está assustado. O Corinthians, quando o Corinthians recebe a sondagem, primeiro vem a sondagem para depois acontecer a proposta. O Corinthians avisa que quer 30 milhões de euros pelo jogador e não baixa o preço. Aí, meu amigo, e eu vou te falar, mas se chegar de 25 vocês não vão vender. Me falaram que, inclusive, o grupo, né, do Osmar não vai aceitar isso, tá? Vão fazer pressão para que ele não venda. Eles entendem que o Breno Bidon tem tudo para ser o próximo camisa 10 da seleção brasileira na Copa de 2030. Dentro do Corinthians há uma empolgação muito grande com o futuro do Bidon. Eles estão muito confiantes com o futebol do Bidon, com o que ele pode apresentar no futuro. Depois que o Brasil foi eliminado, começou a se divulgar e muita gente, né, emocionada, começou a colocar vários jogadores que tem um timaço para a próxima Copa, que é Hendrick, Vini Júnior, Ryan, enfim, Estevão, né, e tem um Bidon, enfim, uma geração aí que vem para ganhar, enfim, pode até ser, né, mas a realidade hoje é outra. Então o Corinthians está batendo o pé, todas as sondagens que o Corinthians recebe, o Corinthians fala 30 milhões de euros e fala que não vai baixar. E eu acho que, como o Osmar, ele é o presidente, ele que dá a última palavra, mas ele não decide nada sozinho, ele dá a última palavra, mas tem um grupo ali com ele. Eu acho difícil realmente, pelo que eu senti, do Corinthians baixar a pedida em relação ao Breno Bidon. Em relação ao André, eles querem 20 milhões de euros. Em relação ao Breno Bidon, 30 milhões de euros. Se a gente for colocar 30 milhões de euros, meu amigo, paga quase a Neoquímica Arena. Aliás, tinha que chegar com esse valor lá na caixa e falar, ó, é isso que a gente tem para quitar, acabou. Não quer, enfim, aí checkmate. Mas, enfim, vocês concordam com a cúpula corintiana? Ou é 30 ou nem vem? É assim que tá rolando no mercado. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Vamos falar de Wesley. Sabe o que o Wesley fez? O Wesley vai ganhar moral com você, torcedor corintiano, né? Eu, como torcedor corintiano também, né, enfim, eu tenho as minhas ressalvas em relação ao futebol do Wesley. Mas eu tenho que... enfim, enaltecer a atitude dele. Por quê? Não pelo fato dele ter... eu não gosto disso, né? O fato dele ter voltado atrás em relação ao Cruzeiro,
né, a minuta do contrato pronta, ele não quis assinar. Talvez isso não seja legal, mas eu apurei um negócio assim que eu achei muito interessante. O Wesley mandou a real para o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou revoltado, os caras chutaram o balde lá em Minas. Mas eu vou te contar o que aconteceu. Quando o Wesley estava para assinar com o Cruzeiro, né, pessoas do Corinthians ligaram para o Wesley, falaram, pô, você vai jogar no Cruzeiro, velho, tu que vai fazer aí? Né? Tá corintiano, meu irmão. E aí ele falou, pô, mas o Corinthians não me quer, não. Não quer o quê? Então, peraí. E aí se abriu a negociação e viram que o Corinthians realmente o queria, né? Ele viu, né? E o staff dele, né? Eles viram que o Corinthians realmente queria contar com o futebol do Wesley. Aí sabe o que o Wesley fez? O Wesley foi lá no Cruzeiro e falou o seguinte, ó, o Corinthians contou a história do transfer ban e falou para ele só esperar o transfer ban que tá tudo certo. E aí o Wesley chegou lá no Cruzeiro e falou o seguinte, ó, o Corinthians veio, né? Todo mundo sabe da minha história lá, que eu nasci lá, enfim. E eles falaram que vão me contratar depois que pagarem o transfer ban. Se não acontecer, se der errado alguma coisa, eles não pagarem o transfer ban, aí eu volto a falar com vocês. Cara, aí o Cruzeiro ficou revoltado. Mas, cara, pelo menos o Wesley foi honesto. O Wesley não deixou de atender o Cruzeiro. Sinceramente, cara, eu gostei da atitude do menino, porque falaram que foi ele, não foi nem o staff, tá? Não foi nem o staff, foi ele. Ele poderia ter não atendido mais o Cruzeiro, mandado o empresário falar, enfim, tem um monte de jogador que faz um monte de pataquada, né? Tem jogador que não responde o clube, a gente sabe como que é. Ele não, cara, ele foi sujeito homem, foi lá, ligou, né, né, quando eu falo sujeito homem, tá, não é sendo machista não, não foi moleque, né, essa é a minha interpretação da frase. E não foi moleque, chegou lá e falou, ó, o negócio é o seguinte, o Corinthians chegou, se realmente der tudo certo, beleza. Se eles não pagarem o transfer ban de alguma coisa errada, eu volto a falar com vocês. Cara, o Cruzeiro ficou revoltado, não quer mais nem papo. Não quer mais nem papo, os caras tão doidos lá, ficaram realmente malucos. E o Wesley ainda recebeu ligação do Cássio e do Fagner, outra informação exclusiva de bastidor que eu tenho para você, pedindo para ele jogar lá no Cruzeiro, tá? E ele balançou, né? Quando falou do Cássio, ele balançou. O Cássio tem um peso muito grande, né? Para quem é corintiano ainda, principalmente quem trabalha com futebol, quem trabalha dentro do Corinthians. Ele deu uma balançada e aí voltou a falar com o Corinthians e citou a situação do Cássio e do Fagner e falaram, mas pô, os dois lá estão em fim de carreira, praticamente. Você está começando a carreira, lá não é o teu lugar. Eles tudo bem, né? É compreensível, foi o que passaram para o Wesley. Enfim, o Cássio e o Fagner não conseguiram convencer o Wesley. O Wesley está priorizando o Corinthians e chegou pro Cruzeiro e falou exatamente isso. Se pagou o transfer ban, eu fico lá. Se tem alguma coisa der errado, eu falo com vocês. Aí o Cruzeiro falou, pô, tá tirando, né? E aí ficaram loucos, chutaram o balde. Enfim, o Wesley priorizou o Corinthians totalmente, por isso que eu digo para vocês, é muito difícil o Wesley não jogar no Corinthians nesse empréstimo de 1 ano. Principalmente pelo fato, né, que só falta o pagamento do transfer ban, na visão dele, se ele passou até pro Cruzeiro. Tá bom? Agora, o que você acha? Tá com moral o Wesley? Né? Em relação ao salário, ainda tá um mistério, tá? Ainda tá um mistério, né? O Corinthians ainda tentam rachar o salário com o Al Nassr, ou então o Corinthians está priorizando, não, né? O Corinthians está tentando com o Wesley um descontinho nesse 1,5 milhão, tá? Vamos aguardar, mas as coisas estão muito avançadas e adiantadas em relação ao Wesley, inclusive ele metendo essa para o Cruzeiro, que chegou o Coringão agora, ele só volta a conversar com o Cruzeiro se não der certo no Corinthians. Foi honesto, pelo menos, né? Comenta aqui embaixo, ó, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!